Espiritualidade saudável e prevenção ao suicídio. Este é o tema do Comunhão Entrevista de hoje. Para falar sobre esse importante e delicado assunto, nós convidamos a Késia Mesquita, ela que é especialista em prevenção ao suicídio e que também viveu na própria pele essa experiência. Oi, Késia, seja bem-vindo ao Comunhão Entrevista, tudo bem? Muito obrigada. É uma satisfação poder contribuir, trazendo luz a esse assunto tão pouco falado. Pois é, um assunto delicado, mas porém necessário. Antes de nós entrarmos propriamente dito no projeto que você criou, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, sobre a sua experiência nessa área. Fala um pouquinho para a gente, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho. Vamos lá. Na verdade, eu não tinha interesse nenhum na minha vida de trabalhar com saúde mental. Eu realmente fui trazida a esse tema pelas circunstâncias da vida, pela vontade soberana do Senhor. Eu era professora de formação, trabalhava numa ONG internacional com crianças em situação de risco, sempre cantei, tinha 4 CDs gravados, então o ministério no altar era de adoração, louvor, até que nos vimos diante de uma situação não imaginada, não prevista, que foi o adoecimento da minha irmã, da minha única irmã mais nova, a Débora, e foi quando, ao levá-la a um psiquiatra, foi decretado, diagnosticado o transtorno afetivo bipolar. Então, foi a partir do adoecimento da minha irmã que eu e minha família passamos a ter um contato maior com esse universo da saúde mental. E, infelizmente, apesar de termos feito tudo o que estava ao nosso alcance, em julho de 2012, a minha irmã, ela veio a óbito por suicídio. Nós fizemos tudo o que foi nos orientado na época, mas as nossas ações elas eram muito intuitivas, porque ninguém falava sobre isso. Para você ter ideia, o Setembro Amarelo, ele foi criado em 2015, então quando essa tragédia, porque é uma tragédia, aconteceu na nossa família, foi em 2012, então ninguém falava sobre isso, esse universo da saúde mental era muito distante da nossa realidade e, de uma certa forma, também pelo preconceito, ou podemos dizer pela falta mesmo do conhecimento e, de Você acha fato, que, por uma ignorância. você acha que a igreja fala pouco sobre essa questão da saúde mental? Porque sempre teve muito, como você acabou de falar agora, sempre teve muito preconceito, né? Sempre criou-se a ideia de que pessoas com problemas emocionais, talvez, fosse falta de fé e a gente sabe que não é isso. Você acha que a igreja fala pouco sobre esse assunto? Fala. Mas aqui eu quero defender a igreja. Fala pouco, porque não teve provavelmente acesso a esse conhecimento. E, na verdade, esse preconceito é uma construção social, que não é vista apenas nos ambientes religiosos, mas em toda a sociedade. Você vê que até a mídia contribuiu muito para isso, com essa estigmatização, por exemplo, nas novelas, nos filmes, toda vez que aparecia a figura do psiquiatra, do psicólogo, era sempre levando alguém na camisa de força. Então, foi se construindo, não só através da mídia, mas também da própria criminalização do suicídio na França, na Inglaterra, era uma vergonha para a família. Então, toda essa construção histórico-social também atingiu a igreja. No entanto, a igreja, mesmo sem falar e sem ter o conhecimento adequado para receber pessoas em sofrimento emocional, pelo menos de dentro da minha experiência, eu sempre vi a igreja abraçando pessoas com transtornos mentais. A gente sempre até costuma brincar, toda igreja que a gente vai, sempre na época, quando a gente não entendia e falava às vezes até de uma forma
pejorativa, toda igreja tem um doido, era assim que se falava. Porque toda igreja tinha o filho da irmã, o filho do irmão, que não tinha muitas vezes acesso ao tratamento, mas estava ali. Às vezes as pessoas não sabiam tratar, mas estava ali, né? E isso se deve mesmo à falta de conhecimento, ao preconceito e a essa construção histórico-social muito equivocada. Né, você citou o Setembro Amarelo, né, que é o mês de conscientização da prevenção ao suicídio, e nós, no ano passado, eu lembro que muitas igrejas fizeram campanhas, trabalhos exatamente para mostrar para as pessoas que elas tinham um apoio ali. E surgiu também alguns números, alguns dados sobre o crescimento da questão do suicídio. Você tem alguns desses números para passar para a gente? Vamos lá. O suicídio hoje, infelizmente, é a segunda causa de morte entre os jovens. Ou seja, os jovens estão mais tirando a própria vida do que sendo mortos. Eu acho que só vai perder aí para acidentes, né, de trânsito, alta velocidade, ingestão de álcool. E um dado que é alarmante e preocupante no caso do Brasil é que em alguns países de primeiro mundo, o suicídio ele é mais alto e mais recorrente em idosos. E o que tem acontecido no Brasil? Esse número ele é maior entre pessoas na faixa etária de 19 a 32 anos. E isso é muito preocupante. Eu moro no estado do Piauí. O Piauí é o quarto estado com maior índice de suicídio no Brasil, ficando atrás do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Então, nós temos aí também um dado que mostra que depois da pandemia, houve um aumento de cerca de 30 a 35% dos comportamentos ansiosos, dos casos de depressão, e apesar de, na pandemia mesmo, 2020, 2021, ter ocorrido tipo uma estabilização dos índices, agora, como foi previsto pelos especialistas, que eles disseram que íamos ter uma onda depois da pandemia, esses números de fato agora estão aumentando aí cerca de 5%, 6% do crescimento que já era considerado normal, se é que a gente pode usar essa palavra. E por que você acha que os jovens, está atingindo mais os jovens aqui no Brasil? Olha, não há ainda uma explicação taxativa, até porque o suicídio ele continua sendo um mistério para todos os pesquisadores da mente humana, porque o maior instinto do homem é o de sobrevivência. Inclusive a Bíblia fala isso, né? Deus colocou, plantou a eternidade no coração do homem, e é muito, como é que eu posso dizer, é muito surpreendente, é muito avassalador quando alguém abre mão da sua vida, do seu fôlego de vida. E quando a gente vai falar de suicídio, a gente sempre fala que ele é multifatorial. Nós nunca podemos dizer alguém tirou a vida porque estava endividado, alguém tirou a vida porque foi abandonado pela namorada, tirou a vida porque perdeu a mãe. Uma vez nós tivemos uma manchete aqui no Nordeste, tirou a vida porque a mãe não deixou ir para o show de um determinado cantor aí, que eu não preciso dizer o nome aqui. E então, isso são o que nós chamamos de gatilhos, são fatores precipitantes ou precipitadores. Mas é de comum acordo que todo suicídio ele é multifatorial. Então, provavelmente tem a presença de um transtorno mental, tem aí uma intolerância à frustração, talvez devido ao estilo de vida dessas duas últimas décadas, porque sempre acontece isso, né, Cristiano? Uma geração às vezes tem uma, sei lá, reprime muito, aí a geração seguinte geralmente é muito liberal, não consegue encontrar um meio termo. E aí nós temos jovens sem nenhuma
resiliência, como as pessoas usam muito essa palavra, sem nenhuma. O limiar, a frustração é muito baixo. Então, quando eles chegam na vida, eles não estão preparados para receber os nãos e definham por, por coisas que nós consideramos insignificantes, mas que para eles é o Monte Everest. Tem sim uma incidência maior de transtornos mentais provocado pelo estilo de vida, uso excessivo das redes sociais, comparação que traz aí esse sentimento de angústia, de complexo de inferioridade, de ansiedade, e tudo isso é atrelado à violência, à falta de oportunidades, a um distanciamento de referenciais, a uma fé fortalecida, pessoas que não sabem de onde vêm, não sabem para onde vão. Quando elas se veem diante de uma situação difícil, elas são dominadas pelo desespero e às vezes não fazem o tratamento também por vergonha ou porque acham que não vai surtir efeito e acabam desembocando no suicídio. Kézia, você é especialista nessa área de prevenção do suicídio. A pessoa que ela pode estar caminhando para essa atitude, para essa decisão, ela costuma apresentar alguns comportamentos em casa que a família tem que estar atenta? Sempre. Tem os sinais verbais, porque há algumas pessoas que elas vão falar abertamente. Eu quero morrer, eu quero dormir, não acordar mais, eu quero sumir, todo mundo vai ficar melhor sem mim. É uma frase muito comum. Quando a pessoa também está num nível de adoecimento muito grave, é muito comum ela usar essa expressão, eu estou muito cansada. Eu não tenho planos, eu estou cansada de viver. E a família sempre tem que estar alerta a essas frases, mas também tem os sinais não verbais, são os sinais comportamentais, como já aconteceu de casos que eu acompanhei, que a pessoa foi pedindo perdão para todo mundo, comportamentos não comuns, ou era, digamos, alguém que era muito extrovertido, muito alegre, começa a se isolar totalmente, ou o contrário, uma pessoa que era moderada, que era equilibrada e começa a beber muito, a ficar muito agressiva, muito violenta, fazendo uso, por exemplo, de velocidade, indo à festa todo dia, assim, mudanças bruscas de comportamento. É, Posturas não usuais que podem também ser um sinal de alerta. Certo. Agora, Kézia, vamos falar um pouco do seu projeto, né? Você criou um projeto muito importante, você tem visitado as igrejas para falar sobre para dar esse alerta, fazer essa prevenção, que é o projeto Espiritualidade Saudável. E começou exatamente depois que você viu, né, que sua irmã tirou a própria vida e você sentiu a necessidade de fazer isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto para a gente. Vamos lá. Depois que a minha irmã faleceu, é importante dizer que eu adoeci. Isso é muito comum e os dados dizem que quando uma pessoa comete suicídio, no mínimo 100 pessoas elas são fortemente impactadas. Mas não é só aquele impacto de dizer, que tristeza, que pena. Não, são pessoas que são fortemente impactadas. E dentre essas 100 pessoas, cerca de 7 a 10% pode desenvolver um transtorno mental ou pode querer reproduzir o comportamento suicida. Então, fui eu que encontrei o corpo da minha irmã, e isso geralmente acontece com as pessoas que se deparam com a cena da morte, porque é uma cena muito violenta, e a partir dali eu adoeci. E as pessoas que iam me visitar, elas não sabiam o que falar. E é por isso que eu não trouxe nenhuma amargura, nenhum ressentimento, porque hoje eu entendo que as pessoas elas sabem falar. E não só as pessoas da igreja, mas também os profissionais. Eu me lembro que o primeiro psicólogo que eu fui, ele simplesmente não soube acolher a minha demanda. Quando eu cheguei dizendo que eu tinha perdido uma irmã por suicídio,
Ele começou com perguntas muito filosóficas que não tinha nada a ver com o meu sofrimento naquele momento. E o fato é que eu adoeci, cheguei, inclusive, a ser internada. Eu tive um surto psicótico e no quarto do hospital eu fiz uma oração a Deus. Como eu havia aprendido que esse negócio de depressão, de ansiedade, era falta de fé, era porque a pessoa não orava bem, ou podia ser demônio, ou podia ser encosto, inclusive em outras religiões, porque essa compreensão de que os transtornos mentais são de origem espiritual não é exclusivo do cristianismo, realmente pertence a todas as religiões aí. E quando eu estava no hospital, eu fiz oração a Deus. Eu disse, Senhor, eu sei que eu não estou em pecado. O que eu tinha para confessar, eu já confessei. Eu sei que eu não estou endemoniado. Se o Espírito Santo ainda habita em mim, e tu tens um propósito em tudo isso que nós passamos, nesse adoecimento, e se eu realmente estou doente, só me mostra que o teu Espírito Santo não se ausentou de mim. Naquele quarto de hospital, 5 horas da manhã, eu senti muito forte a presença do Espírito Santo, porque eu comecei a escrever, a compor, e eu estava sob efeito de medicações muito fortes. Então eu entendi ali que o Espírito Santo não havia se ausentado da minha vida. Voltei para casa, decidi fazer o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, e enquanto eu fazia esse tratamento, certo dia, e aí eu preciso dizer aqui, e é para quem crê, eu estava ainda sem sair de casa, sem conseguir participar da comunhão na igreja. Eu estava mesmo bem debilitada quando eu tive um sonho, que eu chegava na minha casa, não era mais a minha casa, e tinha um letreiro bem grande, CDM, e eu ouvi uma voz, aqui será o Centro Débora Mesquita, que é o nome da minha irmã, onde vocês vão ajudar pessoas que querem desistir de viver. E até hoje eu não sei como foi que aconteceu. Eu só sei dizer que o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. Pedi Amém. demissão do meu trabalho. Fundamos aqui em Teresina o Centro Débora Mesquita, que de 2013 a 2020 atendeu mais de 6.000 pessoas gratuitamente, pessoas em risco de Olha, suicídio. bênção. Exato. Então, assim, não foi um projeto da minha inteligência. Eu entendo que foi um chamado mesmo. Sim. Quando eu cantava, quando Deus usava alguém para falar comigo, dizia assim, eu vou te usar na palavra e em um tema muito específico. Eu só nunca imaginava que seria Em saúde que mental. momento, em que momento que essa você falou assim, não, agora vou levar isso para a igreja? Em que momento foi isso? Como é que foi Em essa que transição? momento eu vou te... foi a transição. Eu casei, né? E eu ia ministrar treinamentos no interior e às vezes eu dizia assim, busque ajuda. Aí um dia, numa palestra, uma pessoa falou assim, mas onde se aqui não tem psicólogo, não tem um psiquiatra? Porque há muitas cidades que ainda não têm esse serviço. Não tem um psiquiatra na cidade, não tem um psicólogo, não tem um CAPS. Aí como é que eu chegava numa cidade dessa e digo, busque ajuda? Aí o meu Faça esposo falou, terapia, onde, né? aonde? Aí o meu esposo falou, Kézia, olha, às vezes não tem um CAPS, mas todo lugar tem uma igreja. E se a igreja souber acolher minimamente bem, pelo menos ela não vai agravar a situação da pessoa. Verdade. Porque se você sabe escutar melhor, direcionar a pessoa, você já está ajudando. Sim, Você não com precisa ser um certeza. psiquiatra, um psicólogo, mas se você pelo menos usar as palavras certas e compreender a diferença do que é natural e do que é espiritual, você já vai estar contribuindo. Porque eu digo que prevenção do suicídio, pós-venção do suicídio, é tarefa para muitas mãos. Todos nós que estamos ao redor de uma pessoa que está sofrendo, somos agentes de vida, podemos contribuir. E aí foi quando nós começamos a direcionar o nosso foco para a igreja, e foi quando também as igrejas, alguns líderes começaram a se interessar para que nós levássemos esse conhecimento para o ambiente religioso. Por quê? Porque eles mesmos
hoje estão admitindo que tem questões que não são espirituais. E essa situação também chegou na família de muitos líderes que não sabem como agir, que oram, que são tementes a Deus, que são piedosos, mas que não estão vendo melhora nos seus entes queridos, porque oram, mas a pessoa não está sendo ajudada na sua real necessidade. Verdade. Então, a gente sabe que Deus tem poder para curar, a gente sabe que Deus pode fazer o milagre, mas Deus também trabalha muito em processos e através dos recursos que Ele mesmo disponibiliza. A ciência, as pessoas podem se gabarem do que for, mas a ciência procede de Deus. É Deus que capacita os profissionais para nos Mas ajudar, né? lógico, foi a medicação, mas o princípio ativo da medicação, quem criou foi Deus no final de tudo. No final das contas, tudo vem e volta para Deus. E Desde a aí era isso, matéria-prima à inteligência, vem de Deus. com certeza, E como é que, perfeitamente. como é que tem sido a receptividade nas igrejas, esse trabalho que você tem feito? Olha, até agora sempre foi muito bom. Mas aí eu tenho uma desconfiança, né? Por quê? Só nos convida quem já tem interesse de ouvir. Só nos convida aqueles que já estão abertos para o tema. Aqueles que não estão, provavelmente não vão nos convidar, ou então não vão abrir o espaço para que a gente fale. Mas o que nós temos visto, Tem igreja que você chega que tem inclusive, certa resistência da liderança, né? Alguma, quem sabe, mais tradicional? Se tem, acontece isso também? olha, nunca, sinceramente nunca aconteceu. Olha, eu vou contar um fato aqui até inusitado. A única resistência que eu tive mesmo de alguém se levantar no meio da palestra e dizer, mas Deus é quem cura, foi numa igreja católica, tu acredita? É mesmo? Quando eu conto isso, ninguém acredita. É porque eu estava dando uma palestra numa igreja católica e uma pessoa se levantou e disse, não, mas isso para mim é espiritual e é Deus quem cura. E foi a única vez que eu tive uma situação assim que eu precisei remediar, sabe? E agora, Mas, nessa reta final do nosso bate-papo, eu ia perguntar exatamente isso. É para que você falasse para a gente a importância de Deus exatamente no processo do tratamento e da cura da saúde mental. não está nos livros, sabe? Mas eu gosto de fazer uma separação entre saúde mental e saúde emocional. Eu costumo dizer que saúde mental diz respeito à química do cérebro, ao órgão. É uma doença física. Quando eu falo transtorno mental, eu estou falando de uma doença que também é física. Quando eu falo de saúde emocional, eu estou falando da qualidade dos pensamentos, das crenças, das convicções, eu estou falando da fé. E eu defendo que a saúde emocional é mais importante que a saúde mental. Por quê? Você pode ter o diagnóstico que for. Ansiedade, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, TDAH, autismo, dislexia. Não interessa. Você pode ter o diagnóstico que for, mas se a saúde emocional, que são os seus pensamentos, as suas crenças, os seus valores, estiverem firmados na palavra e na verdade de Deus, não tem diagnóstico no mundo que vai te separar do amor de Deus. E aí a gente tem que entender que o tratamento médico, tanto psiquiátrico, psicológico, é necessário, quanto qualquer outro tratamento que você faça, como câncer, anemia, pneumonia, você faz a sua parte. Mas a medicação, ela vai tratar os sintomas, ela vai tratar a química, ela vai tratar o cérebro. Só a palavra de Deus é que dá sentido de vida, propósito, esperança. E mesmo que você sofra, mesmo que você tenha uma crise de ansiedade, mesmo que você tenha pensamentos ou comportamentos depressivos, você não vai entrar no desespero, porque você sabe de onde veio, você sabe que Deus é soberano e você sabe para onde vai. Então, eu digo que essa convicção ela é essencial para te reposicionar
Porque o tratamento, ele até te deixa estável, ele até te tira do risco de suicídio, mas te posicionar para caminhar e fazer da sua dor um testemunho, isso só quem faz é o Espírito Santo de Deus. Amém. Eu queria, nesse momento final, nós temos vários grupos de pessoas em várias situações que vão assistir a essa entrevista, esse bate-papo. E aí eu gostaria de pedir a gentileza que você deixasse mensagem de todos esses grupos, deixasse para 2 grupos. Primeiro, para o familiar, para os pais, para os tios, avós. Deixasse uma mensagem para eles que estão preocupados com o comportamento de alguém dentro de casa. E depois eu queria que você deixasse uma mensagem também para o outro lado, para aquela pessoa que está assistindo agora, que às vezes chegou aqui, às vezes tocada pelo Espírito Santo, chegou aqui Amém. buscando um alívio e que porventura talvez tenha passado pela cabeça dessa pessoa pensamentos de suicídio. Eu gostaria que você deixasse também uma mensagem para essa pessoa. Primeiro para os familiares, para as pessoas da casa. Vamos aos familiares e cuidadores. Talvez você precise se cuidar também, porque quando a gente cuida de alguém que está enfermo, nas suas emoções e acha que nada vai tirá-la dessa caverna, é muito exaustivo fisicamente. Então, cuide de si mesmo para poder continuar ajudando a pessoa que você está aí auxiliando. Não desista de orar, de lutar por essa pessoa e também não tente ajudá-la sozinha. Você pode ajudar conversando, auxiliando, orando, batalhando a guerra espiritual, mas recorra também aos profissionais. São muitas as pessoas que eu encontrei que às vezes estavam definhando, porque o pai, a mãe, o tio, o parente, não, nós vamos orar, eu não quero que meu filho fique dependente de remédio, e eles estavam trazendo morte para dentro da sua própria casa. Aceite os recursos que Deus coloca diante de você. Em nome de Jesus, faça uso de todos os recursos para que a pessoa que você ama possa ser ajudada em tempo oportuno. Não é frescura, não é besteira. Se for necessário, leia mais sobre o assunto, converse com um profissional para que ele possa te explicar a natureza do adoecimento, para que você possa amar essa pessoa da forma que ela precisa. O Senhor é contigo e se você realmente fizer uso de todos os recursos, da oração, do médico, do remédio, você logo, logo vai ver o seu ente querido restabelecido para a glória de Deus. Amém. E agora, uma mensagem Sim. para você que, como eu, já esteve dentro da caverna, para você que, como Elias, está no seu deserto particular e pedindo a Deus a morte. Eu tenho uma certeza absoluta, mas é absoluta. Ninguém respira por acaso. Talvez, nesse momento, você não encontre propósito para a sua dor. Mas se você encerrar a sua dor, você também vai acabar com todas as possibilidades de amor e com tudo aquilo que Deus pode fazer através da sua dor. Eu sei que está doendo, eu sei que é difícil, mas você não é um acidente. Você não veio à existência por acaso. Como dizia Albert Einstein, Deus não joga dados. Há um propósito para a sua vida aqui. E que você possa aceitar a ajuda que está sendo oferecida. Eu sei que quando a gente está adoecido, a gente acha que ninguém pode nos ajudar. Mas você também não pode limitar o poder de Deus. Quando você diz que não há mais jeito, você está dizendo que Deus não é capaz. E Deus é aquele que pode pegar a sua dor e transformar no seu maior testemunho, no seu ministério. Ele transforma feridas em testemunho. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida, aceita a ajuda. O suicídio não é uma morte natural. Eu digo que a morte da minha irmã é como um espinho na carne. Quem fica profundamente
é profundamente impactado. Então, não te faça este mal. Não aborte os planos de Deus para a tua vida. É que você possa alimentar o teu coração da verdade da palavra, que mostra a grandeza do Deus que você serve diante dessa dor, que eu sei que está apertando, mas vai passar. Nenhuma tempestade dura para sempre. Amém. Olha, Kézia, em nome da comunhão, primeiro eu quero te parabenizar por esse lindo trabalho que você tem feito, tá? Que o Senhor possa continuar te usando, te inspirando por meio do Espírito Santo e que muitas pessoas possam ser salvas pelo seu testemunho. Então, parabéns, que Amém. Deus te use. E muito obrigado por esse bate-papo aqui no Comunhão Imagina. Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e que o Senhor abençoe vocês também nesse ministério de expandir, de fazer as pessoas serem alcançadas por esse conteúdo tão relevante. Deus abençoe. E aí, gostou desse assunto? Muito importante, não é mesmo? Então quero convidar para que você agora clica, curta, compartilhe, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Entrevista.